Não tem como a gente começar a discutir agilidade sem ser pelo manifesto ágil. Tudo que a gente conhece hoje e chama de processos ágeis ou metodologias ágeis ou práticas ágeis, de alguma forma, direta ou indireta, começou por aqui. Esse manifesto que deu início ao grande movimento que nós chamamos de agilidade. Aqui eu estou vendo uma versão em português, é uma versão traduzida no site oficial do manifesto, embora ele originalmente tenha sido escrito em inglês. Até onde eu saiba, nas histórias que eu já vi, essa foto que vocês estão vendo no fundo, não sei se foi numa palestra do Jeff Sutherland ou do Alistair Cockburn, ou até do Robert Martin, do Uncle Bob. Alguém comentou que essa foto que a gente está vendo no site é uma reconstituição, na verdade. Eles se reuniram uma segunda vez para tirar essa foto e poder colocar no site, baseada no primeiro encontro, onde você vê esses caras reunidos, Martin Fowler, Clint Beck, para discutir melhores formas de desenvolver software e formas de resolver vários problemas que estavam gerando bastante estresse e frustração. Isso foi por volta de 1999. Então esses caras que estão reunidos aqui não são coachers, não são desenvolvedores de palco, embora sim, eles gostem bastante de contribuir para a comunidade, então você vai vê-los em cima de palcos falando sobre desenvolvimento de software e vários outros assuntos, mas eles são, acima de tudo, são pessoas técnicas, pessoas que têm vivência na comunidade, no ofício do desenvolvimento de software, e não é à toa que eles estão aqui reunidos e ao mesmo tempo são pessoas que você pode encontrar um conteúdo bastante extenso de contribuição que eles dão, seja por posts em blogs, seja por palestras que foram gravadas em eventos técnicos e você consegue encontrar muitas delas no YouTube. A imagem aqui parece muito mais uma coisa meio revolucionária, não é exatamente uma foto inspirada, sei lá, nos pais fundadores dos Estados Unidos escrevendo a Constituição, tem muito mais essa ideia mais conspiratória de desenvolvedores tentando criar circunstâncias melhores de trabalho. E é daí que o Manifesto Ágil sai. E ele sai porque a maioria dos problemas que os desenvolvedores encontram está muito relacionado à mudança. E é por isso que a palavra que eles utilizaram para definir os valores que eles estavam definindo aqui é ágil. Porque a questão da agilidade tem muito mais a ver com a forma como você se adapta a mudanças e não necessariamente a forma como você se torna mais produtivo ou mais rápido, como várias outras pessoas ao longo dos anos tentaram trazer essa ideia de agilidade para um fim mais comercial, um fim de produtividade, como se a agilidade milagrosamente fizessem desenvolvedores produzir mais. Uma coisa que vale destacar, e até porque eu acho que foi o Alistair Cockburn que numa palestra resolveu dizer isso, e eu acho que é muito importante, é que esse manifesto ele deixa muito claro no título, ele é um manifesto para desenvolvimento ágil de software. E isso faz bastante diferença, porque existe uma tentativa de levar o uso da agilidade para outras áreas, e o que é bastante bacana, eu acho que ninguém vai discordar do quão bacana é. Existem processos ágeis para marketing, processos ágeis para recursos humanos, as mais diversas áreas possuem alguma tentativa de implementação de processos ágeis, mas Cockburn deixou muito claro de que quando isso foi criado por desenvolvedores que estavam discutindo o desenvolvimento de software, que era o assunto do qual eles dominavam e era onde eles conseguiam identificar problemas. A importância disso lembrar que os valores que estão sendo estabelecidos aqui estão ligados diretamente aos assuntos relacionados a desenvolvimento de software. A forma como outras pessoas conseguem extrair esses princípios e esses valores e aplicar em outras áreas é louvável, mas as pessoas envolvidas no Manifesto Ágil tentam não se responsabilizar pela forma como as outras áreas tentam implementar esses valores, já que não são áreas de domínio das pessoas que estavam envolvidas aqui, que como eu falei e repito, não são coaches, não são pessoas tentando vender soluções milagrosas. Vamos ler o Manifesto Ágil, ele é bem curto, ele é bastante sucinto para que não haja
nenhuma tentativa de extrapolar o que ele está tentando propor. Então, o Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. A questão de direita e esquerda aqui é só uma questão de como as coisas foram colocadas, e eu até brinquei no Slack dizendo que essa colocação contribuiu muito para a fama que o movimento ágil tinha de ser uma vertente comunista dentro do desenvolvimento de software. É lógico que isso é só uma piadinha, mas vamos tentar entender melhor o que cada um desses valores está tentando estabelecer aqui do ponto de vista do desenvolvedor. Quando eles dizem que nós valorizamos mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas, e vamos lembrar que lá embaixo ele está dizendo que eles reconhecem o valor dos itens à direita, ou seja, eles reconhecem o valor de processos e ferramentas, mas eles não podem ser supervalorizados em relação a indivíduos e interações. Então a gente precisa entender que as pessoas que fazem parte do processo de desenvolvimento e a forma como elas interagem entre si, não só se comunicando, mas colaborando entre si, é mais importante do que os processos e ferramentas. Esse princípio está muito ligado à ideia de como alguns processos ficam no caminho do desenvolvedor e acabam atrapalhando mais do que ajudando. Existem processos que acabam burocratizando o processo de desenvolvimento, e essa burocracia ela tende a tornar as mudanças, as eventuais mudanças que existem no desenvolvimento de software cada vez mais caras. E quando as mudanças se tornam cada vez mais caras, elas começam a ficar cada vez mais desencorajadas. Então, se o processo começa a criar esse mecanismo que desencoraja a mudança, os desenvolvedores começam a ficar cada vez mais aversos à mudança. E a ideia toda do Manifesto Ágil são desenvolvedores tentando encarar mudanças como algo não só aceitável, mas até estimulado pela necessidade que existe de fazer software cada vez mais funcional, cada vez mais útil, que traz cada vez mais benefício para o uso da empresa, do cliente. Se a ideia é você tornar as mudanças cada vez menos burocráticas, então o processo não pode ficar no meio do caminho. O software em funcionamento tem mais valor do que a documentação abrangente. Isso também tem bastante a ver com a forma como a gente descreve, como a gente planeja, como a gente documenta. Também não deveriam ser coisas que fiquem no nosso caminho. E daí vem uma série de outros problemas relacionados ao desenvolvimento de software que normalmente dizem respeito sobre qual que é o nível de detalhe que a documentação precisa abranger. Normalmente, quanto mais detalhes nós colocamos, mais frágil a documentação se torna, em termos de quão precisa e atualizada ela se mantém. Porque se você começa a detalhar demais a documentação, significa que o processo de mudança vai ter cada vez mais impacto nessa documentação. Então a tendência é que a documentação acabe não sendo atualizada à medida que as mudanças aparecem, e no fim das contas fica uma discussão sobre onde que a verdade está. A verdade está na documentação, a verdade está na cabeça de alguém, a única verdade que existe é aquela que está implementada no software no fim das contas. E se ela tiver mal documentada, a documentação se torna inútil.
Então, o software em funcionamento tem mais valor do que documentação abrangente, e então como que nós podemos construir uma documentação que seja compatível com o valor do software em funcionamento. A colaboração com o cliente, ela tem mais valor do que negociação de contratos. Isso tem muito a ver, principalmente com a ideia que se tinha lá atrás de escopo fechado, ou seja, se a gente negociou por esse escopo, então parece que havia uma restrição ao próprio cliente de ficar sempre preso àquilo que havia sido negociado. Se o próprio cliente, no meio do caminho, entende que aquele escopo que ele tinha negociado, no fim, não vai atender a expectativa que ele tem, ele acaba se vendo na necessidade de renegociar o escopo, e renegociar o escopo normalmente levava a uma discussão chata de rever o custo de fazer de medir os devidos impactos na mudança. Isso normalmente custava muito caro, ainda custa em várias empresas. Nos processos ágeis, os desenvolvedores tentam estimular o cliente, lógico, antecipar melhor a forma como ele acha que o software vai atendê-lo, mas o cliente não pode ficar preso àquilo que ele antecipou, já que o mercado orgânico, as necessidades do cliente são orgânicas e as mudanças vão acabar acontecendo. Então, os processos ágeis começam a discutir escopo aberto, começam a discutir uma flexibilização desse processo de negociação de contrato para valorizar a colaboração com o cliente. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Uma metáfora muito comum usada na comunidade ágil é sobre você colocar o cliente dentro do carro. É uma forma de fazer uma comparação de desenvolvimento de software. Eu sei que parece uma comparação que não faz muito sentido se você mantê-la rasa, mas a comparação é como se você estivesse num táxi e o cliente está te perguntando qual que é o caminho que você vai seguir para poder chegar no destino que ele deseja. Você pode dar uma estimativa de um caminho que você conhece, que é um caminho com o qual você é super familiarizado, mas de repente no meio do caminho você descobre que havia algum problema, sei lá, uma construção que criou um congestionamento ou qualquer coisa desse tipo. O cliente está junto com você nesse percurso para acompanhar as mudanças que você faz e como elas impactam a estimativa original que você tinha dado. Ou seja, você tinha um plano, você planejou como você iria resolver o problema, mas as adversidades acabam chegando, então você tem diversas coisas que acontecem durante a execução do projeto. Por exemplo, pessoas entram, pessoas saem, as coisas mudam, e à medida que cada uma dessas coisas acontecem e você começa a entender que elas vão começar a trazer um impacto para aquilo que havia sido planejado, é mais importante você saber reagir a essas mudanças, por exemplo, conversar com o cliente ou com o gestor e falar a respeito de como aquilo impacta, do que necessariamente se sentir forçado a seguir uma estratégia original que não é mais útil como parecia ser no momento em que ela foi elaborada. Existe também os 12 princípios do software ágil, que eu pretendo colocar num vídeo separado para não manter os vídeos longos, para tentar manter os vídeos curtos, mas que eu acho que também vale a pena ser discutido. Mas para esse primeiro vídeo eu queria pelo menos trazer a discussão dos valores que a agilidade propõe. É isso. E obrigado.